No meu entendimento, nós fomos bem nos dois tempos. Tivemos que ter uma proposta diferente após a expulsão do Wellington, mas o Joinville foi a equipe que, quando estava 10 contra 10, ela propôs o jogo, os zagueiros saindo, jogando por dentro, tendo toque de bola. E quando nós perdemos o Wellington, nós mantivemos a proposta de jogar para frente, com o Pop aberto de um lado, com o Furlan aberto também, com o centroavante, jogando somente com o volante. Então fomos uma equipe organizada e eu não fico contente com o resultado, porque queríamos a vitória, mas fico satisfeito que houve a evolução. Não é tudo aquilo que nós esperávamos ainda, mas a equipe já evoluiu do jogo do Metropolitano para o jogo de Florianópolis, e hoje, na minha avaliação, nós fizemos o nosso melhor jogo. Emerson, na sua avaliação, o Eduardo hoje, ele, com certeza, fez uma das suas melhores apresentações. É uma evolução do atleta, e devem contar com ele para, claro, uma das opções para o próximo jogo. Houve um equilíbrio melhor na defesa do Joinville hoje? O Eduardo é um jogador que ele precisa jogar com a bola no pé. E nós, nos jogos da primeira fase, primeiro tempo aqui contra o Metropolitano, nós abusamos muito da ligação direta, e aí o camisa 10, o jogador criativo, ele não vê a bola passar nos seus pés. Hoje não, hoje ele recebeu a bola de frente, nas costas dos volantes da Chapecoense, e faltou ter um pouco mais de qualidade na definição no último passe, né? Mas teve uma participação tática melhor, foi um jogador que ajudou na marcação quando nós precisamos também, e é um jogador que está crescendo, está trabalhando, e como eu falei para vocês, hoje usamos o Furlan, o Pop entrou muito bem no jogo hoje, e a nossa inteligência, volto a repetir, ela vive de problemas. Então conseguimos montar uma equipe forte aqui que enfrentou a Chapecoense, não ficamos totalmente satisfeitos com o resultado, mas numa pontuação, numa competição de pontos corridos, nós temos que manter a regularidade. É importante vencer em casa, é importante, mas esse resultado não deixou que a Chapecoense fugisse. Então continua a distância de 1 ponto e vamos aí sair fora de casa para 2 jogos para buscar uma melhor posição dentro do campeonato. Emerson, é exatamente isso que eu queria falar. É notória a evolução do Jack no jogo de hoje, mas um empate em casa numa competição como essa de hexagonal acaba sendo um pecado. Isso força o Joinville a ter que conquistar pelo menos uma vitória nos 2 jogos fora? Não, se nós quisermos almejar a conquista do campeonato, uma das 2 vagas primeiro, nós vamos ter que vencer jogos fora de casa. Só vencendo jogos em casa não vai ser suficiente. Ano passado, e assim eu não gosto de estar falando muito do passado, mas é importante para você pegar as estatísticas, pegar os números. Ano passado nós só conseguimos dar o pulo do gato quando nós conseguimos uma série de vitórias fora de casa, né? E agora nessa competição vai ser diferente. Só com o resultado dentro de casa o Joinville não vai conseguir a classificação. Vamos aproveitar agora para descansar, vamos ter o retorno de alguns jogadores importantes dentro do nosso grupo, mas perdemos outros também, perdemos o Rogério, perdemos o Wellington, que encaixou muito bem na equipe. Mas agora é aproveitar esse tempo que resta antes do jogo de sábado contra o Inter para formar um Joinville forte novamente e em busca dos 3 pontos. Emerson, a gente sempre comentou em relação ao time que o setor defensivo foi sempre a sua prioridade. E o setor ofensivo do Joinville acabou no ano passado sendo arrumado depois. A gente vê que ainda não está te deixando contente, embora o Joinville criou bastante, mas ainda falta aquela peça, falta botar a bola para o gol. Isso te preocupa mais ainda? Falta sim, cara. Às vezes as pessoas rotulam uns os outros, e aí é que vem a minha insatisfação em determinados momentos. Eu gosto de uma equipe organizada. E para você se organizar, seja em qualquer setor da vida, requer algum tipo de sacrifício. Então o Eduardo ele tem que jogar com a bola no pé, mas ele tem que marcar, né? O Viana tem que marcar o centroavante. Se nós não começarmos a marcar na frente, a bola chega com facilidade para os meias, para os atacantes do adversário. Eu não consigo contra-golpear, porque a minha bola era roubada muito no meu campo de defesa. Hoje não, hoje nós conseguimos adiantar a marcação em determinados momentos. Em determinado momento, quando o adversário estava controlando o jogo, nós recuamos, esperamos o momento certo para marcar, compactamos. E é isso. A equipe está evoluindo. Não está do ponto que eu gostaria ainda, mas não querendo ser repetitivo, nós iniciamos um processo de reconstrução, e dentro desse processo de reconstrução a equipe está crescendo e vai crescer mais ainda.
Emerson, todo mundo falou já que o Joinville evoluiu, né, nesses últimos jogos, mas hoje o time cometeu erros que há muito tempo eu não via cometer. Foram 4 entregadas de bola, ou 4 bobeiras na frente da área em bola cruzada. Por que isso aconteceu? Porque nós tentamos sair jogando. E a primeira bola nós... talvez eu vou falar aqui uma coisa que não tenha sentido, porque nós estamos jogando em casa. Choveu, e quando chove, eu sempre falo para os jogadores, o gramado ele fica mais rápido. E vocês podem reparar, a bola foi atrasada e ela pegou na grama e ganhou velocidade. Né? E foi o Aleph que deu passe no primeiro momento para o Naldo, né? Aquilo ali poderia ter nos custado caro, então tem que ter atenção. Por isso que tem que entrar no campo, eu passo todos os detalhes para os atletas, que lado que o adversário vai cortar, como é que é a característica do adversário, como vai jogar, a bola aérea do adversário. E aí a parte executora tem que estar concentrada para fazer, né? Não tirando a minha responsabilidade, porque eu tenho e muito, né? E justamente por tentar sair jogando, nós pecamos no início ali, foi uma do Naldo, depois foi outra do Eduardo também, né? Se não me engano. Então, mas tentamos jogar, cara, no final aqui do jogo. Não tinha como sair jogando, porque nós abrimos 2 zagueiros e a Chapecoense adiantava e tirava a minha saída por dentro com o volante também. O que tem que se fazer? Ele tem que bater essa bola vai no meu pivô, que era o Kempis, ele segura a bola e os 4 jogadores, que era Pop, Naldo, Saci e Furlan, eles aproximam para pegar a segunda bola e nós vamos jogar. Então são estratégias que às vezes algumas pessoas não entendem, mas eu como comandante tenho que passar para os jogadores. Né? Nós, da equipe que estava propondo o jogo, com a bola no chão, com 4 jogadores no meio campo, após a expulsão nós passamos a ser uma equipe que jogou no contra-golpe, bem postada, mantivemos 3 atacantes, Pop do lado direito, Furlan do lado esquerdo, Kempis centroavante, 2 meias, o Naldo chegando, o Naldo chegou na frente, o Saci também, o apoio dos laterais, a hora do Suelton, a hora do Rogério, e tentamos vencer o jogo, cara, não deu, infelizmente, mas a equipe lutou, batalhou, e durante todo o jogo, até o apito final do árbitro, nós buscamos vencer. Então agora é fazer o rescaldo, tirar coisas boas que nós fizemos, corrigir novamente, e a luta continua. E o Joinville está na briga e nós vamos buscar o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma. Ô Emerson, tu diria que apesar do resultado não ter vindo, essa foi a melhor postura do Joinville dentro de campo, diante de tudo que aconteceu no jogo, o jogador a menos, a equipe não deixou de jogar, mesmo com um homem a menos, criou oportunidades, foi valente, porque jogar com um homem a menos contra a Chapecoense, até na situação que o gramado estava, exige mais fisicamente. Foi a postura dos jogadores que mais te agradou ao longo dessas 12 partidas, hein? Eu já havia gostado, eu gostei do nosso time no segundo tempo contra o Metropolitano, nós melhoramos. O nosso primeiro tempo em Florianópolis, em Florianópolis, para você ter uma ideia, as maiores oportunidades do Figueirense foram em contra-golpes de bola parada, quando nós tínhamos a bola parada e o Figueirense contra-atacava, foram 4 contra-golpes de bola parada. Então nós propusemos o jogo em Florianópolis, o Figueirense ele jogou de uma maneira reativa, como eu já falei, o Joinville tentou trabalhar a bola, tocando, era uma proposta parecida com a do jogo de hoje, e já no segundo tempo não, no segundo tempo nós desorganizamos, o Figueirense mandou no segundo tempo, principalmente dentro do nosso campo, e hoje não, hoje nós fomos consistentes os 2 tempos. Nós tivemos poucos apagões, a equipe manteve a intensidade, manteve a concentração na marcação, manteve a compactação ofensiva e defensiva, chegávamos com vários jogadores na frente para finalizar. Está evoluindo, gostaríamos de estar num estágio um pouco mais à frente, nessa fase do campeonato, mas nós vamos melhorar, nós temos jogadores voltando aí, que vão incorporar muito a nossa equipe. Eu não gosto de estar falando quem está fora, não vou estar justificando, porque quem está aqui dentro do Joinville tem capacidade para fazer um Joinville melhor, e é isso que nós estamos buscando. Mas você falou e a gente está vendo que o time está evoluindo, e você tocou num ponto agora que eu ia perguntar, gostaria de estar no estágio mais à frente, não te preocupa aqui, chegando nessa 4ª rodada já do hexagonal, a Série A já está batendo com um mês e pouco, o Joinville ainda de repente não está te agradando da maneira que você queria para essa competição que é a Série A, que é muito difícil? Olha, assim, o que me deixa tranquilo fazendo comparações é que você faz um panorama nacional e várias equipes estão tendo problemas. Nós podemos pegar aqui do lado aqui o Atlético Paranaense, com toda a estrutura que tem, está tendo problemas. O Goiás até um pouco tempo atrás estava tendo problemas, né? Ele não estava
no grupo dos 2 classificados do Campeonato Goiano. Você pega o Atlético Mineiro, se eu não estou enganado, perdeu para o Caldense agora, né? Então, tirando as equipes de São Paulo e tirando as equipes que estão disputando a Libertadores, que tem um poder de investimento maior e foi preciso fazer esse investimento porque a competição, que é a competição alvo deles, começou mais cedo, que é a Libertadores, eu vejo todo mundo dentro do mesmo panorama, né? Dentro de Santa Catarina, na minha avaliação, as 2 equipes que estão mantendo regularidade são Figueirense e Chapecoense, mas se você olhar para o plantel deles, praticamente o plantel deles já está formado para o brasileiro, e o Joinville não está, é só você olhar, não vou estar justificando não. Nós temos que agregar jogadores que estão fora, nós temos que fazer algumas reposições que vão ser feitas, né? E nós vamos crescer, cara, nós vamos crescer sem dúvida nenhuma, e nós vamos apresentar o futebol que todo mundo gosta, e vamos voltar a ser uma equipe regular. O Emerson, ainda falando, já projetando o jogo do próximo sábado, tu ganhou mais um problema, né? Mais um dos inúmeros que tu já tem, que é a saída do Wellington Júnior, que era o jogador de velocidade para o seu ataque agora. Como repensar mais uma vez o setor ofensivo com tantos desfalques e com a perda de um jogador que tinha sido o encaixe que você precisava nesse ataque agora? Vamos ter que solucionar o problema. Vamos ter que solucionar o problema, ver o vídeo do jogo. Eu não fico vendo só o melhor momento, eu analiso o jogo total. Eu fico 2, 3 horas vendo o jogo, paro, vejo aqui direitinho. Então vamos encontrar uma melhor maneira de jogar. Temos o Thiago Luiz, que vai estar, foi preciso até, talvez o cartão amarelo dele tenha sido providencial, para ele descansar um pouco. Thiago treinou hoje pela manhã, treinou ontem, pôde trabalhar um pouco mais forte. Vamos descansar alguns jogadores que estão vindo na sequência. Eu ia tirar o Suelton, ia tirar o Suelton, porque o Suelton ele veio com uma carga grande de jogos. Se você ver o Rogério ele só ficou de fora de um jogo, o restante ele jogou tudo, 90 minutos, o Naldo também, ficou fora de um jogo somente. Então, nós vamos ter uma equipe quase inteira, nós vamos ter uma equipe onde nós vamos solucionar os problemas, mas tem que ter calma, tranquilidade e não podemos desesperar, porque não vencemos aqui. Temos capacidade de conseguir o resultado fora e eu tenho uma convicção, isso eu falo para vocês, eu tenho convicção que os jogadores que vão lá para Laje no primeiro momento, depois para Criciúma, vão representar bem a camisa do Joinville e vão buscar a vitória.